Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre o Staking Factor, né? Quem nunca ouviu falar sobre isso, né? Ou vocês não estão nos forks que tem Staking Factor, que são esses cinco aqui, seis na verdade, né? O Silicon, o Gold, o Profit, o EcoStake, o Petroleum e o mais recente de todos, o Coffee, né? Ou vocês não estão muito ligados nisso e é por isso que eu quero trazer um pouquinho mais disso para vocês. Vamos lá. Então, pessoal, basicamente o meu objetivo aqui hoje, tá? Não é, eu não tenho trazido mais forks para o canal, né? Eu não tenho feito vídeos de forks e tal, tutorial de vídeo de forks, porque eu acho que já ficou uma coisa meio batida e tal, né? Esses vídeos não estavam nem tendo views direito. Eu falei, ó, eu não vou mais fazer vídeos. Até falei num dos vídeos, num dos vídeos que eu fiz aí, eu falei, ó, eu não vou trazer mais vídeos de forks. Alguns até perguntaram, pô, mas traz, não sei o que. Eu falei, mas não tem view. Não vou ficar trazendo vídeo que não tem view. Né? Em suma, meu objetivo nesse vídeo é falar um pouquinho mais sobre o Staking Factor, que é esse carinha aqui, ó. Ele fala aqui, Estimated Staking Factor, e ele fala um número para vocês, tá? Esse número, pessoal, varia de acordo com a quantidade de staking que vocês têm, que é relacionada, que é correspondente com a quantidade de plots que vocês têm em cultivo, né? Então, é uma conta, existe uma matemática aí para vocês chegarem nesse staking factor, tá? E é isso que a gente vai conversar. Mas essa matemática, primeiro que essa matemática não é, nem todos os forks são tão transparentes, né? Como por exemplo o Coffee, como por exemplo o Petroleum. Reparem que o EcoStake já não tem nada aqui. Profit, Profit também não tem. O Gold também não tem. E o Silicon já tem. Tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que nem todos os forks são totalmente transparentes em relação a isso. Tá? Então, alguma coisa a gente tem que tentar entender e um pouco a gente tem que tentar buscar informação. Segundo ponto é que, como eu falei para vocês, isso varia de acordo com a quantidade de plots que vocês têm. Então, por exemplo, eu aumentei minha farm, eu vou ter que aumentar o meu stake. Mas, como geralmente esse stake vai aumentando naturalmente, isso em tese não é problema, a não ser que vocês estejam tirando, né, uma coisa do stake de vocês para venda, etc. O que não é uma coisa ruim de se fazer, porque pela experiência que a gente tem, o valor das moedas, desses forks, cai dramaticamente depois de alguns dias do lançamento dos forks. Tá? Então, bom, vamos por partes. Primeiro eu quero falar para vocês sobre o cálculo do staking factor. Tá? Bom, desses 6 forks que a gente está falando aqui, tá? 5 deles, o staking factor é calculado de uma maneira, e um deles, o staking factor é calculado de uma maneira um pouquinho diferente. Tá? Então, pessoal, basicamente, tá? Todos os forks que a gente precisa, todos os forks que eu estou falando para vocês, exceto o EcoStake, tá? Que de eco, na minha opinião, não tem nada. Exceto o EcoStake, tá? Eles precisam ter uma relação de stake para terabytes farmados, né? Terabytes em cultivo, tá? De 1 para 1. Ou seja, vamos supor que eu tenha 100 terabytes em cultivo. Né? Eu preciso ter 100 moedas em stake. Tá? Então, isso é uma proporção de 1 para 1. Okay? No caso do EcoStake, ele precisa ter 5 para 1. Isso foi uma jogada genial do dono da moeda, que queria, na época do lançamento da moeda, ele fez uma campanha muito forte para vender muita moeda. Né? E ele realmente vendeu muita moeda. Eu, pessoalmente, conheço muita gente que comprou muita moeda e
a moeda despencou de preço muito rápido, né? Eu não sei se foi... na época ainda tinha aquela tal daquela POSAT, né? E pelo que a gente sabe, né, pelo conhecimento que a gente tem, para que você conseguisse entrar na POSAT, colocar a sua moeda, o seu fork, né, para ser negociado na POSAT, você precisava pagar um valor. E a maioria desses forks pagavam esse valor em moeda, né? Eles meio que se comprometiam em não fazer um despejo de moeda, né? Um despejo massivo de moeda para não despencar o valor da moeda, porém, aparentemente, eles não cumpriam esse trato, né? E as moedas geralmente despencavam de preço. Tá? E foi exatamente o que aconteceu com a EcoStake. Né? Ela entrou na POSAT e ela despencou de preço agressivamente, assim, horas depois que ela entrou na POSAT, porque foi uma quantidade enorme de moedas que entraram à venda quando ela entrou na exchange. Tá? E considerando, né, o histórico de outras moedas que entraram, né, nessas pequenas exchanges e tal, vou dar um exemplo até da própria Silicoin, né? Isso não foi o que aconteceu, porque quando elas entraram, as pessoas queriam compor o staking factor, elas queriam compor o 1 para 1. Né? Se elas tinham lá, vamos supor, 50 terabytes em farm, elas precisavam de 50 moedas, elas precisavam comprar 50 moedas para adequar o staking factor e aumentar os ganhos dela. Porque se elas não fizessem isso, os ganhos eram medíocres. Né? Você não conseguia, chegar a ter ganhos consideráveis. Os seus ganhos eram tão pequenos, né? Chega a ser absurdo. O que eu vou falar para vocês chega a ser absurdo, mas a minha experiência pessoal é a ponto de você, só para vocês terem uma ideia, tá? Vocês não terem stake nenhum e vocês não ganharem absolutamente nada. A partir do momento que vocês colocam alguma coisa em stake, tipo 2 moedas, é uma coisa assim muito pequena, né? Quando a moeda obviamente está no início ainda, tá? E vocês começam a ter moeda, vocês começam a quebrar bloco de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos, tá? Isso eu tô falando, pessoal, quando a moeda é lançada, obviamente, tá? Então, para vocês entenderem o contexto, quando a moeda é lançada, o staking factor, se vocês não tiverem absolutamente moeda nenhuma, né, o staking factor que vocês vão ter tão desproporcionalmente desfavorável para você que vocês não quebram bloco nenhum. Né? E isso é muito, muito, muito ruim. Né, no nosso caso, né, no nosso caso não, no caso de quem não tem moeda nenhuma em stake, né, porque você não consegue quebrar blocos. Né? Quem tem qualquer coisa, qualquer 0,125 em stake, começa a quebrar blocos agressivamente. Tá? Eu falo isso para vocês porque foi mais ou menos o que aconteceu em vários casos que a gente entrou. A gente chegava e falava, olha, eu vou comprar 2 moedinhas aqui para botar alguma coisa em stake aqui. E a partir do momento que você colocava 2 moedas em stake, começava a quebrar bloco com uma consistência muito mais forte. Tá? Quando vocês têm o fork de vocês sem nenhuma moeda em stake, o staking factor está lá para 25, tá altíssimo. E quando vocês têm alguma coisa em stake, o stake factor baixa, né, radicalmente, de 25, de 27, ele baixa para 17, baixa para 15. Então, começa a ser uma coisa muito agressiva. O início, né, da queda é muito agressiva. A curva é muito agressiva no início e depois ela vai tendo aquela aliviada. É uma curva não linear. Eu diria até para vocês que é uma curva exponencial. Tá? Provavelmente uma curva exponencial. Tá? Porque ela começa com uma queda muito agressiva e depois ela tem aquela nivelada e tal, ela vai nivelando, 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 até o ponto de não ter mais benefício você colocar moedas em stake. Eu vou mostrar para vocês um caso onde eu coloquei muitas moedas em stake e eu baixei o stake factor agressivamente, mas não é uma coisa não chega a ser uma coisa tão forte como vocês vão ver na calculadora, tá? A gente vai fazer umas comparações na calculadora, tá? Então, é importante a gente ter esse tipo de coisa em mente, porque
qualquer coisa no início da moeda, qualquer coisa que vocês tenham um stake vai fazer muita diferença, tá bom? Então, pessoal, a melhor sugestão que eu dou para vocês é usar essas calculadoras, tá, que tem no chiaforkscalculator.com, tá? Tem para todos os forks, tá? Vocês podem entrar até aqui, ó. Deixa eu até colocar aqui para vocês. Chiaforks Calculator. É bem legal, porque qualquer fork que vocês queiram, vocês conseguem calcular aqui, até do Chia mesmo, tá? É só uma dica, tá? Que de repente vale a pena vocês darem uma olhada, tá? Vocês podem colocar aqui a quantidade de plots que vocês têm, né? Nesse caso, para esse exemplo, para ficar um número redondo, eu coloquei 1000 plots, tá? Que dá mais ou menos 100 terabytes. Aqui ele está colocando 99 terabytes, mas é porque os HDs não têm exatamente... Aqui é 1000 TB, né? Então é TB bytes, mas eu prefiro botar um número redondo em plots, tá? Mas aí depois vocês fazem a adequação de acordo com o que vocês estão pensando, tá? Aqui vocês podem já clicar no número, em quais plots, em quais forks vocês estão usando, quais forks vocês estão farmando, né? Porque assim vocês já calculam com base nesses forks. Então reparem que se a gente tirar o Chia aqui, só nos forks aqui, vocês tiram $13 por mês. O que é até um valor interessante, se a gente pensar que não tem o Chia incluído, né? Se a gente colocar o Chia também, a gente vai para $49, né? O que seria pouco, né? Considerando que o Chia deveria ser mais do que só $37, né? Só um Chia, basicamente. Um Chia e pouquinho. Mas tudo bem, vamos dar um desconto. Não, o nosso objetivo desse vídeo não é esse, tá? Eu só estou mostrando para vocês as ferramentas desse site, tá? Mas vamos lá. Nosso objetivo aqui é mostrar para vocês como é que a gente mexe aqui na calculadora, tá? Eu coloquei aqui 1000 plots. O EcoStake, pessoal, eu vou deixar para depois porque é aquele esquema do 5-para-1 que eu falei para vocês, que é uma jogada do dono do fork, porque ele queria ganhar mais dinheiro vendendo mais moeda, né? No início do lançamento, quando ele vende a moeda super cara. Eu acho que ele estava vendendo 100 moedas para cada Chia. E na época do lançamento disso, o Chia não estava $30 igual está hoje, o Chia estava $70. Então, isso foi acho que em março, né? Acho que foi março de 2022. Se vocês verem aí o valor do Chia, estava na época $70. Então, esse cara ganhou bastante dinheiro nessa época, tá? Bom, mas vamos continuar. Vamos usar o petróleo como exemplo, porque eu quero mostrar para vocês um negócio. Então, em tese, para 100 terabytes, né, 99 no caso, a gente precisaria ter 99 XPT, né, petróleos, para a gente atingir um staking factor de 1.003, tá? Reparem que se eu tiver o staking factor, se eu tiver 0 aqui, né, meu staking factor é 20.05, tá? Eu falei 27 antes no vídeo, mas é 20, tá? Eu devo ter me enganado. Então, ó, o meu tempo estimado para ganhar é 1 semana e 4 dias. E galera, não se enganem, tá? Às vezes é mais que isso, tá? Então vamos colocar aqui 99, ele vai trazer para 14 horas e 10 minutos. Então, olha a diferença. Vamos fazer um cálculo simples aqui, ó. 1 semana e 4 dias, isso dá 7, 11 vezes 24. A gente está falando mais ou menos de 264 horas, tá? E aqui com o staking factor 1, eu estou falando de 14 horas e 10 minutos. Então, 264, 11 dividido por 264, eu estou falando de 20, pelo menos 20 vezes mais rápido, né? Mais de 20 vezes mais rápido, tá? Dividido por 100, 4, acho que dividido por 100, é isso? Não, 4. Galera, mais de 20 vezes mais rápido. Eu não vou nem fazer essa conta, porque essa calculadora aqui mexe, bota exponencial, fica mais difícil, eu tenho que fazer no celular. Mas
a diferença é muito grande. Mas vamos supor que vocês não tenham 99 XPT, vocês têm só 20. Né? O Staking Factor já passa por 2 dias e 8 horas. Ou que vocês tenham a metade, vocês tenham 50, né? 1 dia e 2 horas. Ou seja, nessa altura aqui parece que ele já é um pouco mais proporcional, tá? Mas entendam que lá em cima é totalmente desproporcional. Por quê? A gente está falando de 0, 1 semana e 4 dias. Quando eu coloco 10, eu já passei para 3 dias. Né? Então, ao início da curva é muito desproporcional. No final da curva começa a ficar mais proporcional. Tudo que eu falei para vocês que ela começa exponencial. Né? Beleza. Isso aqui já ficou claro. Tá? Agora, vamos voltar aqui e vamos fazer uma comparação. Eu tenho 99. Eu estou em 14 horas. Mas e se eu tiver o dobro? E se eu tiver, sei lá, 200? Quanto só? Reparem aqui, ó, 14 horas e 10 minutos. Se eu tiver 200, quanto que vai? 11 horas. Ou seja, eu com o dobro de moeda, eu ganhei só 2 horas e 20 minutos, 2 horas e 25 minutos. Tá? Muito pouco, muito pouco, comparado com a quantidade de moeda que eu estou colocando em stake. Né? Eu estou colocando o dobro. Né? É o que eu estou falando para vocês. Aqui eu já deixei de ficar proporcional de novo, mas eu fiquei desproporcional em desvantagem para mim. Então é aqui que eu quero mostrar para vocês. Chega um ponto onde não vale mais a pena vocês colocarem em stake. Né? Chega ao ponto, vocês atingiram aquele staking factor de 1, parem. A verdade é essa. Parem. Porque não vale a pena mais vocês colocarem em stake. Né? Vocês não têm benefício mais colocarem em stake. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu peguei muito barato, por 5 dólares, eu peguei muitas moedas do petróleo, mas numa exchange dessas aí, eu não lembro exatamente qual, eu comprei, sei lá, acho que 2.000 moedas, tá? Aí vamos colocar aqui 2.000 moedas, tá? Reparem aqui que com 200, o staking factor estava em 0.8, né? 0.8, 0.83. Com 2.000 moedas, eu vou para 0.54. E o meu tempo estimado, 7 horas. Ou seja, eu tive que botar 10 vezes mais moeda para conseguir trazer o valor quase para metade do... desculpa, 10 vezes não. 20 vezes mais moeda para conseguir baixar o valor o staking factor, né? Em quase 50%. Não baixou 50%, baixou em 45%, né? Vamos ver quanto que precisa para colocar para conseguir baixar para 0.5, ó, 2.300 moedas. Não consegui. 3.000 moedas. Também não consegui. 4.000 moedas. Vocês estão entendendo que agora fica extremamente difícil eu chegar em 1.5. Fica praticamente impossível. 6.000 moedas. Ó, 10.000 moedas. Olha isso! 15.000 moedas. É quase como se fosse inalcançável. 20.000, 30.000 moedas. Para chegar em exatamente 0.05, eu precisaria colocar, sei lá... não dá para chegar. Eu coloquei 50.000 moedas e vocês estão vendo que eu não consegui chegar exatamente em 0.05, mas eu cheguei muito próximo disso, né? Então, resumindo, pessoal, não vale a pena vocês baixarem o staking factor tão baixo. O que vale a pena? Vocês chegarem aqui e cheguem aqui o mais rápido possível e despejem o resto das moedas que vocês ganharem, comecem a vender tudo, né? Na prática, é isso que está valendo a pena, na minha opinião, tá bom? Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a questão do staking factor em relação ao EcoStake. Aqui é um negócio que muda bastante, né? Como eu falei para vocês, ele tem o staking factor de 5:1. Tá? Então, a situação aqui é a mesma. Tá? 1.000 plots. Né? Reparem aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. 1.000 plots. Reparem aqui que o staking factor continua 20.05. Tá? Mas tem uma pegadinha. Se a gente colocar aqui os mesmos 99 moedas em stake,
ele não traz o meu staking factor para 1. Ele traz o staking factor para 4.05. Isso porque, como eu falei para vocês, ele precisa de 5 para 1. E, obviamente, se eu chegar aqui e colocar 496, eu consigo atingir o staking factor de 1. Tá? E, pessoal, é muito importante a gente entender isso, porque a gente evita ser pego de surpresa no eventual lançamento de um novo fork. Tá? Eu gostei muito do lançamento do Coffee, porque o Coffee não fez isso. Tá? E eu acho que eles aprenderam porque o que o EcoStake fez pegou muito mal. Eu lembro que foi uma coisa muito mal feita na época do EcoStake foi lançado. Né? Inclusive, a gente tem que trazer um pouquinho para a contemporaneidade. O EcoStake foi lançado lá em março de 2022, quando o Chia estava $70 mais ou menos, né? E eles estavam dando, eu acredito que era 100 moedas do EcoStake para cada um Chia que você trocava, né? Você trocava um Chia por 100 moedas do EcoStake. Então, o EcoStake estava sendo vendido caro pra caramba, tá? E resumindo, para vocês terem uma ideia, no início do vídeo eu falei para vocês que quando o EcoStake entrou na POSAT, despencou o preço. Então as pessoas pagaram muito caro na moeda do EcoStake para comprar ela no início, né, que comprava direto do dono da moeda, do dono do fork. Né? E depois, quando vocês tiveram a oportunidade as pessoas tiveram a oportunidade de vender ela na POSAT, o preço despencou agressivamente. Mas o que é importante a gente lembrar aí? É importante a gente lembrar que o dono da moeda, o dono do fork, não fez isso de maneira transparente, ele não fez isso de maneira limpa. Né? Ele começou a vender essas moedas e, em primeiro lugar, em momento nenhum, ele deixava claro que você precisava de 5 para 1 de staking factor. Tá? Então ele vendia, ele colocava o fork na página do fork, por exemplo, não tinha absolutamente nada em lugar nenhum que você precisava de 5 para 1 de staking factor e nem no GitHub para poder baixar o fork. Se você não entendesse, se você não fosse lá olhar o código, por exemplo, você não ia ver que precisava de staking factor de 5 para 1. Tá? Aí você baixava o fork, começava a farmar e tal, ia lá e falava assim, bom, vou lá comprar um pouco de moeda para poder ajustar o meu staking factor, né? E aí comprava lá as moedas e descobria que o staking factor não diminuía como você esperava que diminuísse, né? Vamos supor que você nem tentasse chegar no staking factor de 1, mas você tentasse baixar um pouco o seu staking factor. O que estava acontecendo, galera? As pessoas estavam descobrindo que não, né, o staking factor era diferente, o cálculo de staking factor era diferente, e em algum momento, pressionado, o dono do fork foi lá e falou, galera, olha só, eu não sei se vocês repararam, mas o staking factor é 5 para 1. Né? E aí, naquela expectativa das pessoas chegarem e falarem, putz, vou ter que comprar mais moeda. Né? Mas isso causou uma impressão muito ruim, isso causou uma má impressão mesmo, né? Porque as pessoas tinham uma expectativa e a expectativa foi por água abaixo. Né? Então vocês imaginam uma moeda que era vendida cara pra caramba. Olha a situação. Quem tem 100 terabytes, o que não é um farm lá tão grande, né? Ia precisar de 5 Chias numa época que o Chia estava relativamente mais caro do que agora, né? $70 não era um valor absurdo, né? Mas comparando com o valor que está agora, era um valor bem mais alto, né? $70. Então você iria precisar de $350 para você poder ajustar o seu staking factor de 1 para 1. É isso, né? Então as pessoas falaram, não tem condição, né? Eu vi várias pessoas reclamando na época e tal, e não foi uma coisa que pegou legal, não foi uma coisa que pegou bem. Tanto é que outros forks que vieram depois, o próprio Petroleum, né, o próprio Coffee, nenhum deles usou staking factor de 1 para 1. Desculpa, de 5 para 1. Então, eu achei isso muito legal, mas é importante a gente entender isso, porque numa próxima situação, numa próxima experiência como essa, né, a gente não corre o risco de ser enganado, a gente vai buscar entender qual é o staking factor daquela moeda, né, e uma vez que a gente entenda exatamente qual é o staking factor da moeda, a gente vai,
esse aqui vale a pena eu investir alguma coisa para poder diminuir meu staking factor, ou essa daqui eu vou falar, não, essa daqui eu simplesmente não vou mexer com ela, porque essa daqui tá, tá me cheirando uma coisa mais que é uma moeda criada para beneficiar o dono do fork, né? O fork, um fork criado só para o benefício financeiro do dono dele, e não é o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é contribuir com uma comunidade que, obviamente, né, o dono do fork tem que ter algum benefício, porque ele está investindo tempo, né, dinheiro naquilo, mas ele não pode ser o único a ganhar. Tem que ser uma coisa, um ecossistema onde todo mundo divida os lucros, né? Obviamente. Então, pessoal, basicamente era o que eu queria mostrar para vocês. Só que rapidamente eu quero só mostrar o Coffee para vocês. Reparem aqui, ó, que o Coffee também, ó, ele também usa staking factor de 1 para 1, né? Então, ó, Coffee aqui, 1000 plots, dá 99 TIB, e eu coloquei 99 Coffees em stake, dá exatamente um staking factor de 1 para 1, tá? Então, só mesmo para a gente entender que o único fork que é diferentão aí nessa jogada é mesmo o EcoStake. E é importante a gente ficar ligado nessa parte do staking factor para a gente não ser enganado em nos futuros forks, tá bom? Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like pra gente. Quem não segue o canal ainda, segue a gente e clica no sininho para vocês serem notificados dos próximos vídeos. E lembrando que a gente tem um canal no Discord e eu quero convidar vocês para participar da nossa comunidade. Um grande abraço, até logo. Tchau, tchau.